Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui é o presbítero Moab, sou aqui de Ipatinga, sou atualmente obreiro, pastor responsável de uma das igrejas do campo aqui de Coronel Fabriciano, Ipatinga, pastor Júnior Calais. Como é de conhecimento de todos, da população brasileira, acerca do vírus que tem atingido a população e as medidas que estão sendo tomadas aí pelos governos, pelas instituições acerca de uma forma de conter esse vírus. Hoje à tarde, nosso presidente reuniu com os demais diretores do campo do Ministério Coronel Fabriciano e Patinga e tomaram algumas medidas aí, dentre elas uma orientação para que alguns grupos de risco, considerados de risco pelo Ministério de Saúde, tomem cuidados ou deixem de participar de eventos onde supostamente estariam mais expostos ao vírus e orientando a igreja que os membros da igreja que evitem ir no templo durante os próximos 15 dias. E ao repassar essas informações para a igreja, muitos irmãos ficam aí questionando sobre a fé, de que está faltando de repente um pouco de fé, em tomar uma atitude dessa, de um afastamento da membresia da igreja do ambiente de culto. E eu queria aqui começar a falar sobre alguns vídeos que tenho recebido aqui de pastores, principalmente conhecidos no âmbito nacional, onde estão aí apregoando que a igreja, que os irmãos, e incentivando que os irmãos continuem frequentando os templos. E eu já queria deixar claro que essa postura desses líderes religiosos, embora aparentemente demonstrando grande fé, de que Deus é poderoso para repreender esse vídeo, nós cremos, eu creio que Deus é poderoso, mas essa atitude ela presta um desserviço social. Tendo em vista a forma de contaminação, tomar alguns cuidados como colocar álcool em gel na porta da igreja, não impede que o vírus seja disseminado dentro do templo, porque não tem como impedir as pessoas de conversar próximas, de espirrar, de tossir. E a igreja é um local de afeto, é um local de aconchego, onde as pessoas se abraçam, se cumprimentam, e se torna praticamente impossível a exclusão total da disseminação do vírus dentro desse ambiente. Por mais que aparentemente está se tomando a medida correta ao colocar o álcool em gel para que os diáconos ou na portaria da igreja, para que todas as pessoas tenham acesso. Ainda assim, não é o suficiente. E evitar aglomeração por todos os meios, que vêm aí sendo divulgados da parte da saúde, da área da saúde, todos, hoje pelo menos todos os profissionais da área de saúde, eu sou profissional da área da saúde, tenho formação em enfermagem, trabalho há 17 anos na área da saúde. A empresa a qual eu trabalho tomou algumas medidas de segurança para todos os funcionários e todos os profissionais que conheço, todos estão fazendo a mesma postagem, a mesma orientação: fique em casa. E essa também foi uma das orientações do nosso pastor presidente hoje. E aí, a questão é que, junto a essa observação, o nosso pastor pediu também que, junto a isso, não está dizendo para os membros da igreja que eles estão de férias da igreja ou de férias de crente. Não. Junto a isso, há um pedido de oração, de que se permaneça em oração, de que se permaneça buscando a presença de Deus em jejum, consagração, de que antes de ler as notícias do que está acontecendo no Brasil e no mundo, leia a palavra de Deus. Este é o que nós temos, como cristãos, fazer. E aí, às vezes, utilizar alguns textos, como esses líderes estão fazendo, para justificar a atitude de que as pessoas devem continuar congregando da mesma forma, até porque a igreja é a igreja unida, buscando a Deus, Deus do alto vai socorrer. Amém, são verdades bíblicas. Mas eu queria já ressaltar para os irmãos
que quando Jesus é tentado em Mateus capítulo 4, acerca de quando o inimigo leva ao pináculo do templo, tenta ele usando usando a palavra de Deus, citando um texto bíblico, para que ele se jogasse lá de cima. E da mesma forma, Jesus repreende-o, citando um outro texto de que não deveria tentar a Deus. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que um texto de forma isolada não compreende toda uma verdade bíblica, irmãos. A mesma Bíblia que diz, a mesma Bíblia que diz que Deus dá ordem aos seus anjos para que guardasse, para que tudo que Jesus pedisse, o Pai assim o concedesse, também ordena que não deveria tentar a Deus. A mesma Bíblia que trata, Paulo, por exemplo, a Epístola aos Gálatas, é chamada de Epístola da Liberdade, uma epístola, Paulo trata da liberdade cristã. Paulo também vai tratar em 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, por exemplo, ele trata de que se comer carne e escandalizar o irmão, melhor que não for, porque nesse caso o princípio que vale é o amor para com o irmão, que não entende às vezes a liberdade que tem. E aí eu poderia aqui citar tantos e tantos outros textos bíblicos. Então utilizar um texto isolado, como um texto do Salmo 91, de que praga alguma chegará à sua tenda, não compreende uma verdade bíblica acerca do assunto que nós estamos vivenciando. Nós não podemos, eu não posso, como líder, eu também não posso ignorar o que está acontecendo e expor toda a igreja a uma situação real de risco, que ainda não sabemos as proporções que pode tomar, mas não precisamos temer, temos que crer em Deus. E deixa eu dizer algo para os irmãos, se daqui a uma semana, eu creio que Deus pode fazer isso, Deus pode. Eu creio que nós vamos continuar orando, buscando a Deus. Se daqui a uma semana esse vírus sumir do Brasil, se a mídia noticiar que de modo milagroso, ou então algo sobrenatural aconteceu e esse vírus sumiu do Brasil, a mídia não vai dizer que foi porque a igreja estava orando, não. Quem vai glorificar a Deus porque isso aconteceu vai ser eu e você, que cremos no poder da oração e cremos que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais além do que aquilo que a gente pede diante dele. Agora, a mídia vai buscar as suas justificativas, vai falar do clima ou buscar qualquer outra forma de declarar do porquê que esse vírus foi embora. Agora, nós não. Nós vamos crer que esse vírus foi embora da nossa cidade de Ipatinga, do Vale do Aço, da cidade de Minas Gerais, do Brasil, da nossa nação, porque nós temos buscado a um Deus todo-poderoso. Com base em tudo isso, irmãos, eu peço aos irmãos que continuemos orando. E aqui eu quero dar algumas sugestões. Filma aí na sua casa o culto, seja 5 minutos, 10 minutos, vocês cantando os hinos da harpa cristã, lendo a palavra de Deus, orando junto. Compartilha aí nas redes sociais da sua igreja, da nossa igreja, Macapá. Compartilha isso, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu, enquanto líder de igreja, continuo a serviço da igreja, continuo orando, continuo à disposição dos irmãos. Quando a gente suja a informação, ou então eles lançam aí, a igreja não pode fechar, a igreja jamais fecha. A igreja jamais fecha. A igreja jamais estará com as portas fechadas. Amém? Há uma promessa condicionada à igreja, que as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. E essa é uma promessa fiel, porque ela é feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo abençoe. Paz do Senhor Jesus.